Bom dia a todas, bom dia a todos. Estamos dando início a uma audiência pública da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o deputado Valdec Carneiro, presido a comissão, e essa audiência pública tem o propósito, tem o objetivo de discutir, debater e propor encaminhamentos sobre a pauta da privatização da Nuclep, da nossa Nuclebras Equipamentos Pesados, empresa pública estatal, que foi incluída recentemente pelo decreto federal número 10.322 de 2020, de 15 de abril de 2020, foi introduzida no Programa Nacional de Desestatização. Houve uma agenda com o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente André Siciliano, deputado André Siciliano, que recebeu representações da Associação dos Empregados da Nuclep, do CREA e outras entidades, representação dos trabalhadores, e essa reunião redundou na realização desta audiência como um primeiro passo para que a Assembleia Legislativa possa atuar nesse debate e, do ponto de vista da presidência dessa comissão, tentar contribuir para conter o processo de privatização desta empresa, que é estratégica para a economia do Estado do Rio de Janeiro, especialmente para os municípios da região da Costa Verde, que é estratégica para a soberania nacional, que é estratégica para a engenharia brasileira. Por isso, estamos aqui hoje reunidos para interlocutar, para dialogar com representações de segmentos, de instituições, de entidades diretamente implicadas no debate sobre a privatização da Nuclep, como, por exemplo, a Associação dos Empregados da Nuclep, como, por exemplo, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA, como o Clube de Engenharia, como o Sindimetal, como o Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, entre outras entidades que já foram identificadas e que eu já reconheci aqui. Ao longo da audiência, se outras entidades já estiverem presentes, por favor, façam um sinal, façam-se notar para que possam ser citadas e também fazer uso da palavra. Quero dizer que a presidência da Nuclep, na figura do seu presidente, almirante Carlos Henrique Silva Seixas, foi convidada para essa audiência. Entretanto, o presidente, através de sua secretaria, anunciou que havia já compromissos previamente agendados para esta data e não poderia comparecer. Nós, então, agradecemos o retorno e sugerimos que, na impossibilidade de sua participação direta, que ele pudesse nos enviar para a audiência uma representação, mas até o presente momento não tivemos resposta. Então, se por acaso também houver aqui na sala uma representação da presidência da Nuclep, por favor, faça-se registrar para que a gente possa também conceder o uso da palavra. É bom lembrar que o debate sobre a privatização da Nuclep não é um debate isolado, Ele se insere numa pauta, se insere numa agenda que está em curso no Brasil desde 2016, quando o Brasil enfrentou uma ruptura institucional muito grave, uma ruptura democrática muito grave, e, a partir de então, o golpe de 2016 ensejou a implementação de uma agenda que avança cada vez mais nos processos de desnacionalização da economia brasileira, avançando sobre vários setores estratégicos, o setor de energia elétrica, a Petrobras, Casa da Moeda, Nuclep agora, enfim, entre outras, Embraer, Base de Alcântara, no Maranhão, uma série de empresas públicas, uma série de sistemas públicos que administram, que gerem, que comandam a gestão de riquezas estratégicas, de potencialidades estratégicas e fundamentais para a economia e para a soberania nacionais. Portanto, o debate sobre a privatização da Nuclep, inserida, repito,
por um decreto federal no Programa Nacional de Desestatização, na verdade, um debate muito importante pelo papel, pela envergadura da Nuclep, mas não é, repito, um debate isolado. Ele se insere num contexto mais amplo de uma agenda, de uma política de matriz ultraliberal que vai, pouco a pouco, tentando colocar os nossos principais ativos, as nossas principais reservas de riqueza sob o controle do capital internacional. Portanto, é o contexto mais geral, assim, essa é uma breve introdução que quero fazer a essa audiência pública para começar a ouvir as entidades aqui presentes. A Nuclep, eu não precisaria apresentar, mas tem um papel absolutamente estratégico na produção de equipamentos pesados para diversos setores da indústria brasileira, o setor nuclear, o setor naval e de offshore, setor químico e petroquímico, setor siderúrgico, mineração, hidrelétrica, termoelétrica, óleo e gás, enfim, envolvida diretamente no programa de desenvolvimento de submarinos, inclusive na produção de reatores para o primeiro submarino nuclear brasileiro, enfim, ou seja, uma empresa absolutamente estratégica, qualificada, com expertise internacionalmente reconhecida, portanto, é um patrimônio que deveria ser inviolável, patrimônio inviolável da sociedade brasileira, enfim, do nosso país. Por isso, faço aqui essa introdução. De saída, eu quero dar a palavra à Associação dos Empregados da Nuclep. Nós temos nossa audiência vai se estender até às 11 horas da manhã. Então, todas as entidades aqui presentes farão uso da palavra, mas eu terei que moderar um pouco a questão do tempo por causa desse compromisso de horário. Hoje, a Assembleia Legislativa faz 6 sessões plenárias seguidas. Temos ainda a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, porque o ano legislativo se encerra hoje. Nós não tivemos recesso no mês de julho, não tinha cabimento fazer recesso em pleno avanço da pandemia. Então, o ano legislativo termina hoje e, portanto, o dia está muito carregado aqui na Assembleia. Entretanto, como essa audiência era muito importante, o presidente André Ciliano e eu entendemos que era preciso encontrar um momento para iniciar, para deflagrar o debate dentro da LERJ sobre a privatização da Nuclep, sobre a proposta do governo de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, de privatização da Nuclep. Então, sem mais delongas, agradecendo a todas as participações aqui presentes na audiência, as entidades, cidadãos e cidadãs que nos acompanham, servidores, empregados da Nuclep, servidores da Nuclep, enfim, todos e todas. Eu passo a palavra de saída, como eu disse, para a Associação dos Empregados da Nuclep. Me parece que fará uso da palavra o Tiago Nicolau. É isso, Tiago? Isso, vou iniciar. Eu quero agradecer primeiramente ao deputado Valdec, né? Visivelmente tem conhecimento de causa de Nuclep, né? Vem aí lutando contra privatizações e... Tiago, o seu áudio está um pouquinho baixo. Se você puder melhorar o seu áudio. Vou tentar tirar mais. Está melhor? Melhorou. Cuidado aí, proteja, sim. Sim, estou sozinho no momento. Quero agradecer a disponibilidade do deputado de estar aí defendendo essa causa. Eu sei que é um lutador afinco da ciência, tecnologia, da soberania e contra as privatizações também, está somando aí sempre, né? Então, quero agradecer de pronto modo essa audiência que o senhor se disponibilizou juntamente com o deputado siciliano que preside a casa na LERJ. Então, desde já, meu grande agradecimento a vocês nessa luta e todos que estão presentes aí nessa luta afinco. Está aí o Luiz Consenza, está o Jesus aí também, que são parceiros e estão sempre na luta, na batalha aí com a gente. Eu combinei aqui com o Melquisedeque, que é um associado nosso também, funcionário de Nuclep, também representante do sindicato. Ele é uma enciclopédia de Nuclep, né? Então, eu passei para ele essa missão de estar fazendo a explanação do histórico de Nuclep, desde o início dela até onde nós estamos hoje. Então, eu estou passando essa a minha representativa, a minha falação ao Melquisedeque nesse momento. Fique à vontade, Melquisedeque. Obrigado, Tiago. Melquisedeque, seja bem-vindo. Você tem a palavra.
Melquisedeque, seu microfone está fechado. Bom dia, está ouvindo agora? Obrigado. Desculpa aí o início, eu não pude me apresentar porque o sistema deu pane aqui, o computador, eu estou fazendo acesso agora via o meu celular. Então, desejo aí um bom dia a todos, agradecer essa oportunidade, esse espaço aí do povo para poder se manifestar em relação às questões nacionais, às questões regionais, municipais, enfim, que é a Casa Legislativa, que podemos falar e ter abertura. Como o Nicolau falou, né, a nossa empresa é muito importante, a sua fala já resume bem a situação que nós vivemos. A Nuclep, da década de 80, né, quando foi inaugurada, ela se propôs, né, era o projeto da nuclear brasileiro, né, a Nuclep, dentro das divisões que existiam na fabricação do projeto nuclear, fabricar equipamentos pesados, né, vasos de pressão, para as usinas de Angra, e o projeto previa 8 e até mais usinas. Mas houve uma descontinuidade desse projeto lá atrás, né, no projeto nuclear brasileiro, e a Nuclep acabou tendo que também fazer outras inserções no mercado nacional visando a sua sobrevivência. Mas desde então, né, desde 50, que o projeto nuclear brasileiro ele vem sendo implantado, e isso demanda uma expertise e acúmulo de conhecimento na área de produção e fabricação de equipamentos para usinas nucleares. Então, a Nuclep, ela com seu corpo técnico e também com treinamentos que foram feitos, ela pegou essa expertise de fabricação, embora no mercado nacional, lá atrás existiam outras empresas com um porte, mas não com a qualificação e com os selos necessários para a produção de vasos e equipamentos de pressão para a indústria nacional. Então, esse projeto é estratégico para o país. A Nuclep dando suporte às usinas de Angra, 1, 2, 3, quiçá outras indústrias, né, outras usinas que puderem ser construídas ainda, esperamos nisso, né, porque a matriz nossa tem que ser diversificada, e a questão ambiental, ela impacta exatamente na questão da geração de energia, e nós estamos vendo aí os fenômenos climáticos sendo alterados, redução, às vezes, da capacidade hídrica. Então, é muito importante as usinas estarem funcionando. Então, a Nuclep, nesse contexto, ela veio dentro do projeto lá atrás, nuclear, né, o acordo com a Alemanha, ela veio fazer o quê? Trazer esse conhecimento para cá, né, para a indústria nacional, se liberando de estar com dependência externa, né, de tecnologia. Então, visando desenvolver a nossa própria tecnologia aqui dentro do Brasil. Então, ela vem com essa finalidade, produzir com o entendimento, com a nossa engenharia nacional. Ocorre que essas atitudes recentes, né, do ministro Paulo Guedes, né, ele vem fazendo um pulo aí para poder desmantelar o nosso projeto de engenharia, a engenharia nacional como um todo, e isso tem impactado a venda de uma empresa que tem 40 anos, com expertise, com conhecimento, e jogar todo esse conhecimento na vala comum, dividindo a empresa para, talvez, entes nacionais que nem tenham essa expertise de fabricar esses componentes. Então, a nossa defesa aqui é nesse sentido. Temos aí os submarinos, né, os convencionais e os nucleares, que, no caso, o primeiro, né, do Brasil, sendo fabricado lá na Nuclep, né, o Bloco 40, dessa estrutura. Falando ainda de tecnologia, nossa intenção no projeto do reator multipropósito para a fabricação de radiofármacos, né, para também deixar o Brasil uma condição de independência em relação aos outros países. Então, isso é muito importante, a Nuclep está nesse escopo, com todo esse conhecimento. Nós temos na nossa indústria capacidades para poder operar chapa de 300 milímetros com calandra. Temos um bunker que faz radiografia e impede que a fábrica seja impactada com a própria radiação e também com a paralisação de obras por eventual radiografia lá dentro da fábrica. Temos um laboratório de ensaio mecânico para poder fazer testes de materiais. Então, enfim, a Nuclep ela está bem
dimensionada estruturalmente no mercado. Outras empresas do mercado nacional, aí, que é a Jaraguá, que lá atrás acabou, né, a Barguela e outros, então o mercado não tem nem empresas com nível, né? A Nuclep foi uma das que sobrou aí, porque devido a esse desmonte até da própria política de indústria do Brasil, desindustrialização, mandando fazer tudo fora, privatizando, vendendo, então essa situação reduziu também até os fornecedores nacionais. Então, a gente defende aqui essa empresa, porque gera milhares de empregos no estado do Rio de Janeiro. Chegamos a ter picos aí na época da construção da plataforma P56, P51, picos de emprego aí na ordem de 10 mil empregos, né, diretos e indiretos. Acho que entrou um áudio aí no caminho. Eu acho que foi Eduardo Fiore, está com o microfone aberto, por favor. Eduardo, obrigado. Eu não sei o meu... Obrigado. Eu não sei o controle do tempo aqui, só para eu não me ultrapassar, se puder me informar. Você ainda tem 5 minutos. 5 minutos? Tá bom, vou concluir então. Então, a nossa empresa ela vem passando aí por adaptações, se inserindo no mercado nacional e, recentemente, com a construção, né, a troca dos geradores de vapor lá de Angra 1, que era a tecnologia antiga, né, da Westinghouse americana, que na época lá atrás, quando foi construído, essa tecnologia ela era totalmente dependente dos Estados Unidos e com a produção de urânio vindo deles, né? Então não tínhamos nada aqui, ou seja, era uma dependência total dos Estados Unidos. Então, a partir do Programa Nacional Brasileiro, criou-se a Nuclebras para justamente dar essa independência e que houvesse a transferência de tecnologia. Então, nós temos essa tecnologia hoje, né, só reafirmando o que já temos dito. E, então, em relação à Angra, houve a troca, né, por componentes da Areva, que nós fabricamos, trocamos lá com bem-sucedido já a geração mais moderna dos reatores nucleares. Então, nós temos a expertise. Ainda na empresa, temos um corpo técnico lá e um centro de treinamento técnico com capacidade de treinar pessoas, inclusive na região de Itaguaí. Diversas empresas que lá estão, embora não sejam do ramo nuclear, mas são indústrias de construção naval, são indústrias de reparação, elas têm funcionários, né, que têm pessoas, trabalhadores que foram treinados na empresa, no centro técnico, e são referências dessas empresas e constituem a grande mão de obra de Itaguaí, naquela região, também em Angra e demais regiões adjacentes. Então, muito importante para o Rio de Janeiro essa qualificação. Nosso pessoal treinou na França, fez treinamentos, então tem uma expertise, tem um conhecimento e tem avançado, né, nessa construção com esse novo modelo de submarino francês, né, que, no caso, são 4, construídos recentemente. O Maitá, o presidente esteve presente para futuro lançamento do submarino. Então, faz parte, foram construídos na Nuclep os cascos desse submarino e o nuclear também. Então, essa mão de obra qualificada, ela permanece. Houve tempos, na época passada, dos nossos governos Lula e Dilma, principalmente no final do governo Lula, uma demanda muito grande pelo mercado nacional, né, de obras offshore, naval e demais, né, na construção civil no Brasil, com esse boom de avanço, né, de geração de empregos. E nós tivemos, nessa época também, um apagão tecnológico, como ficou chamado, né, porque não tinha mão de obra qualificada. Inclusive, se aventou contratar técnicos e engenheiros de outros países, uma demanda. Então, aqui recebi uma ligação aqui, perdão. Então, a Nuclep se inseriu nesse contexto de estar contribuindo com a mão de obra qualificada para manter o nosso mercado, manter a nossa mão de obra aqui no Brasil, também dando uma independência do país em relação à mão de obra externa, pela sua própria qualificação.
Então, essas são as minhas palavras. Nossa luta é por manter a empresa estatal, porque imagine bem um acidente, um problema nas usinas de Angra 1 e Angra 2, que tem que que haja necessidade de se ter um equipamento, um reparo em equipamento. Se tiver que contratar de fora, olha só a perda. A Angra aí contribui com as Angras, né? 1 e 2 com quase metade da energia do Rio de Janeiro. Então, imagine bem a gente ter que estar na empresa de chamar um técnico externo, uma qualificação, uma empresa externa para estar fazendo o reparo de uma usina, né? Quanto tempo ia ficar? Temos recentes aí conhecimentos lá do Amapá, o apagão que ficou no sistema elétrico, né? As pessoas sofrendo com muito tempo. Imagina a situação no Rio de Janeiro com a falta de uma empresa e de uma qualificação para estar reparando essa usina em tempo o menor possível e dando à população a sua qualidade de vida, a sua naturalidade da vida do dia a dia, com fornecimento de energia. Então, nós defendemos a empresa pública, estatal, e que, na verdade, é um investimento, né? As pessoas falam deficitária, falam outras coisas, mas, na verdade, é um custo para você manter a empresa, as nossas empresas nacionais funcionando, e aí, realmente, esses estudos, né? Esse custo de técnico, científico, ele é viabilizado. Na verdade, não é um custo, é um investimento, né? Assim, colocando. Então, a pasta lá do Ministério da Economia vê isso como jogar dinheiro fora, mas não olha a contrapartida do que seria não ter a empresa estatal, né? Pronta para atender o mercado nacional. Fico por aqui, agradeço a todos, espero ter contribuído e espero que essa audiência pública nos leve a condições de retomar o rumo correto que nós necessitamos para a nossa empresa e para o Brasil, que é muito importante, né, a Nuclep funcionando a todo vapor, com a sua tecnologia, com a sua capacidade na defesa dos interesses dos trabalhadores e da indústria nacional. Muito obrigado. Obrigado, Melquisedeque, obrigado, Tiago Nicolau, obrigado à Associação dos Empregados da Nuclep por essa primeira participação aqui na audiência e por ter também participado da agenda com o presidente André Ciliano, que provocou essa audiência pública. Eu passo a palavra agora ao presidente do CREA, Luiz Cossenza, para a sua manifestação. Agradeço muito também ao CREA por tudo, né, pelo conjunto da obra, pelo conjunto das lutas em defesa do Brasil e do Rio de Janeiro, mas também pela atuação específica nessa agenda com a presença da LERJ, que suscitou essa audiência pública. Cossenza, você tem a palavra. Obrigado por sua participação. Valdec, primeiro eu queria agradecer o André Ciliano e a você, porque quando nós fomos no gabinete do André Ciliano, junto com o pessoal do sindicato, junto com a Associação de Engenheiros de Itaguaí, junto com a Associação dos funcionários da Nuclep e junto até com o Júlio, né, Vilas Boas, que está aí presente, que é diretor aqui do CREA, e na mesma hora ele propôs essa audiência e ligou para você na nossa frente e na mesma hora foi viabilizado em tempo recorde a gente está fazendo essa audiência. Primeiro, cabe lembrar aqui, foi colocado agora, a questão do Amapá, né? Se isso fosse uma estatal, com certeza a nossa mídia estaria acabando com a empresa. No entanto, a gente vê a mídia quase que defendendo uma empresa que provocou um blackout de 13 dos 16 municípios do Amapá. A outra coisa é que a luta tem que continuar. Está aí o exemplo da Casa da Moeda, que conseguiu lá, né, uma luta muito grande do Aloysio Júnior, né, na presidência dos moedeiros, conseguiu, a princípio, tirar da privatização, que era outro absurdo, né, essa privatização. Com relação à Nuclep, nós já visitamos a Nuclep umas 2 vezes, tá? Conhecemos de perto lá o laboratório, essas coisas. Eu acredito que só de pensar em colocar a Nuclep como uma das empresas a ser privatizada é um golpe contra a engenharia, e quando eu falo engenharia, é toda a área tecnológica do Brasil. É um golpe.
que é uma empresa extremamente técnica, tá? E é um golpe contra a soberania desse país. Sabe? Tem empresas que não é para dar lucro, eles não entendem isso. É para garantir a soberania do nosso país. Está aí o setor elétrico correndo esse mesmo risco. Sabe? É vergonhoso isso. A gente pensar que um país que destruiu, né, a nossa indústria naval, que foi colocada aí, a indústria naval nossa tinha um crescimento absurdo. Hoje está aí o meu presidente do sindicato, aí, o Olímpio, que mora do outro lado da Bahia, e sabe, vários estaleiros estão fechando as portas lá em Niterói. Assim como a Brastel, em Angra, a indústria naval tinha, parece, quase 80 mil trabalhadores. Agora acabaram com o conteúdo local. E tudo que é feito, e a Petrobras, que é a maior empresa nossa, contrata tudo agora em Singapura e na China. Sabe? É vergonhoso a gente ver um país nessa situação. Como eu estava falando antes, eu estava conversando aqui, só tinha 4 ou 5 pessoas, e uma das grandes faculdades da universidade da região noroeste, que é a Redentor, que tem até um conselheiro aqui no CREA representando, inclusive tem um professor agora que foi eleito conselheiro aqui do CREA pelo Sindicato dos Engenheiros, foi vendida para o grupo do Paulo Guedes. Está vendida para o grupo do Paulo Guedes, que botou a filha dele como representando ele, que ele não pode ficar mais no grupo. Sabe? Enquanto isso, destrói as nossas universidades públicas. Então, eu não vou me alongar, tá? Porque eu quero escutar muito as pessoas, principalmente os trabalhadores da Nuclep. Está aí o Pedro Celestino, representando por engenharia, está aí o Sindicato dos Engenheiros, está aí o representante da Associação de Engenheiros lá de Itaguaí. Então, é fundamental a gente brigar por nossas empresas, principalmente as empresas estratégicas. Oi, tudo bem. Representa a engenharia nacional. Obrigado. Marcelo representa a nossa engenharia. Microfone aberto, Marcelo. Desculpe, então eu deixo o CREA assim à disposição. O Valdec, você já participou de alguns CREA-debates aqui, principalmente na área da educação. A hora que vocês quiserem fazer um programa sobre a Nuclep, ou então sobre as privatizações, está aí nossa TV aqui, que a gente tem o nosso estúdio, à disposição de todos vocês, para a gente barrar esse crime que querem fazer contra a Nuclep e contra outras estatais que nós temos aí. Tá? Eu deixo aí um abraço a todos aí e volto a falar, o CREA está à disposição para debater esse crime que querem cometer contra várias empresas nossas empresas brasileiras, contra a soberania nacional. Um grande abraço, Roberto. Obrigado. Muito obrigado, Cossenza. Muito obrigado por sua presença tão viva e tão qualificada no debate público no Rio de Janeiro. Parabéns ao CREA. E passo a palavra ao Sindimetal, também importante na provocação dessa agenda de hoje, também importante na interlocução com a LERJ, que resultou neste primeiro movimento, que é esta audiência pública. Então, Jesus Cardoso, presidente do Sindimetal Rio, que bom revê-lo aqui. Você tem a palavra. Abriu o microfone. Abriu o som, Jesus. Por favor. Aproveito para registrar que já está conosco aqui o Sandro César, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, a CUT Rio. Obrigado, Sandro. Eu já tinha anunciado que você estaria conosco. Jesus, você tem a palavra. Microfone, Jesus, tem que abrir o microfone. Jesus tem que abrir o som. Bom dia a todos. A gente agradece, deputado, a oportunidade que sempre, quando é preciso, a LERJ nos cede. Isso mostra a importância de a gente ter parlamentares dedicados à nossa luta. Isso é muito importante, a gente agradece ao CREA, agradece às centrais, agradece à Associação de Trabalhadores da Nuclep, que sempre nos ajudou nessa luta. Eu queria dizer, deputado, e também a gente agradece também ao presidente, né, Siciliano, também por essa oportunidade. Deputado, queria reforçar o que a associação e o nosso
diretor Melk, que é o diretor jurídico do sindicato, também fez uma explanação maravilhosa. Na verdade, colocou a importância no CREP, que a Nucrep tem estratégica para o país. Eu queria fazer um paralelo entre o que a Nucrep tem de importância, porque sempre diz que tem que dar lucro. Você pega as universidades, a universidade precisa dar lucro? A universidade é aquilo que proporciona aos países você ter tecnologia, você ter mentes brilhantes, é dali que sai a importância. Então, a universidade precisa dar lucro? Não. A Nucrep também tem que ser qualificada como uma universidade, porque ali se aprende, ali se qualifica os trabalhadores para ser o farol, a engenharia. A importância da Nucrep deveria estar qualificada como as universidades do país. Então, não tem que dar lucro a empresa estratégica. Como foi falado aqui pelo Melk, quando tiver uma crise igual teve lá em Chernobyl, quem é que vai ser o bombeiro que vai estar de frente? Quem é que está do lado ali de Angra? E são perguntas que esse governo não faz. Nós temos um ministro da Economia que acha que tem que privatizar tudo. Privatizar tudo para quê? Qual o interesse que você tem em privatizar a Nucrep? Quem é a empresa hoje que vai comprar a Nucrep e vai manter a qualificação que tem os engenheiros da Nucrep, que tem os técnicos da Nucrep? Qual é a empresa que você vê no país hoje qualificada para isso? Qual é a empresa no país que tem que know-how que vai substituir a mão de obra da Nucrep? Não tem. Então, o que vai acontecer se você privatizar a Nucrep vai ser a mesma coisa que está acontecendo com o restante da economia do país. O governo quer fazer, através do seu ministro, Paulo Guedes, Chicago Boys, que diz que é um professor que se qualificou lá no Chile, como falou o nosso presidente, você vai seguir para o liberalismo. A Nucrep se enquadra onde nisso? Você vai liberar a Nucrep para quê? Então, são perguntas que esse governo não tem condições de fazer. Então, nós, do Sindicato Metalúrgico do Rio de Janeiro, nós estamos aqui não pedindo favor para manter empregos como se fosse um favor que nós estamos pedindo. Não, nós estamos dizendo que a Nucrep é estratégico. A Nucrep tem a sua importância histórica no sentido de manter a mão de obra qualificada para uma área que é a área mais importante que todos os países do mundo têm, que é a área nuclear. A área nuclear é uma área que você tem que qualificar o tempo todo aqueles trabalhadores, porque uma crise numa área nuclear, ela destrói toda aquela região. Por muitos anos, aquela região fica destruída. Então, a gente tem exemplos. Nós temos exemplo no Japão, que até hoje, já tem mais de 10 anos, e até hoje aquela área está toda destruída. E quem é que está lá em cima daquela área, lá no Japão, naquela ilha, atuando? São justamente os trabalhadores qualificados daquele país. Você pega Chernobyl, quem é que está lá? É a Nucrep de lá, da Rússia, é que está agindo. Então, nós temos que manter a Nucrep, não para manter emprego, porque a política desse governo é dizer que a gente quer manter estatais para manter cabide de emprego. Não é questão de cabide de emprego que nós queremos manter, não. O sindicato não participa disso. O sindicato participa entendendo que é estratégico manter a Nucrep. A Nucrep tem a sua importância histórica, como o Melk falou aqui, mas ela é importante atualizada. Hoje ela é mais importante ainda porque o governo pretende fazer Angra 3. Então você tem Angra 1, Angra 2 e Angra 3. E, se possível, vamos futuramente ter Angra 4, porque a energia o tempo todo precisa-se mais energia para poder dar a demanda que nós temos no país e no mundo. Então, a Nucrep tem a sua importância, deputado. Agradece aqui a Lege. E dizer mais uma coisa, olha só a contradição, deputado, e a todos. Ontem o nosso presidente estava lá em São Paulo, nessa pandemia que nós estamos vivendo, todo mundo sem máscara, falando em armamento, quando deveria estar falando em saúde, porque, na verdade, a saúde hoje ela faz a economia girar. Se você salva as vidas, você dá uma normalidade, você traz a economia de volta. Ele estava tentando lá não deixar privatizar a empresa lá de alimentação de São Paulo, batendo no peito que não ia privatizar enquanto o governo dele estivesse de pé. Aí, olha só a contradição. O que é que você não pode privatizar uma cadeia de alimento, mas você pode privatizar uma empresa igual a
Anucrep, que é estratégia para o país. Olha só a contradição que nós estamos vivendo nesse país, deputado, e a todos. Como é que você pega um presidente que bate no peito e fica lá fazendo sua politicazinha mesquinha e dizendo que não vai privatizar aquela empresa lá de alimentação, distribuição de alimento, e você, ao mesmo tempo, você tem um ministro que bate no peito, que vai privatizar tudo possível, inclusive aquelas empresas estratégicas. Como falou aqui o nosso camarada Consenza, o setor naval foi destruído, a Petrobras está sendo destruída. A Petrobras, quando foi criada em 53, o objetivo era que ela era nossa, era do povo. Hoje, a Petrobras é de quem? É de investidores, meia dúzia de investidores que tem bilhões, que dita o caminho da Petrobras, é que destrói 82 mil trabalhadores qualificados que você tinha no setor naval e hoje está à mercê. Então, o que eles querem fazer com a Anucrep e com algumas outras empresas estatais estratégicas, como a Casa da Moeda, é fazer o que fez com o setor naval. O setor naval hoje é o quê? É uma pária. O setor naval hoje é uma pária do mundo. Então, a Anucrep não pode acontecer com a Anucrep o que está acontecendo com o setor naval, o que está acontecendo com a Petrobras, onde está se vendendo todas as subsidiárias da Petrobras. Então, ele, na verdade, é um desmonte de um país que estava caminhando com o governo Lula, com o governo Dilma, estava caminhando bem, os trabalhadores estavam sendo qualificados, estavam fazendo renda e distribuindo renda para toda a sociedade, porque se você tiver trabalhadores qualificados, trabalhadores com renda qualificada, você acaba espraiando para toda aquela região. Você pega Angra, o estaleiro de Angra, se fechar aquele estaleiro de Angra, aquilo lá vai virar um município de criminalidade total, que já é hoje. Angra hoje tem uma criminalidade grande, porque o estaleiro que fazia fomentar a economia está destruído. Se você tirar a Anucrep, além da importância estratégica, se você tirar a Anucrep daquela região de Itaguaí e acabar com a Anucrep, você vai ter aquela região toda ali de Itaguaí até Angra praticamente dizimada. Então, a criminalidade, que já é alta, vai aumentar, o desemprego nem se fala. Então, a Anucrep hoje ela é importante, estratégica para o país, estratégica para o Rio de Janeiro, estratégica para aquela região lá de Itaguaí, e estratégia para a economia da sobrevivência do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro está destruído. O Rio de Janeiro acabou. O Rio de Janeiro, hoje, o que não resta no Rio de Janeiro é auxílio emergencial, é Uber, os trabalhadores estão tudo no Uber, e o Estado hoje, ontem foi decretado, o deputado sabe disso, 20 bilhões para o ano que vem de recursos que não tem. Então, está falido o Estado do Rio de Janeiro, e vem o governo federal e quer uma dos faróis do Estado do Rio de Janeiro, que é a Anucrep, ele também quer acabar, ou seja, vai aumentar o grau de incerteza na economia do Rio de Janeiro, o grau de incerteza na sociedade, o grau de incerteza na política de segurança, porque quando você tem menos emprego, isso é uma prova, é o setor naval, você tem mais violência, você tem mais criminalidade, você tem mais perdas de qualidade na sociedade. Então, deputado, o Sindicato Metalúrgico do Rio de Janeiro, Jesus. ele está junto com a associação, junto com o Clube de Engenharia, para poder mostrar, não pedir favor, não dizer que tem que manter aqueles empregos, nada disso. Nós queremos justiça para o país. O país precisa ter, assim como universidades independentes, qualificadas, não precisa de fazer renda, nós também precisamos ter empresas que ela é estratégia por si só. A natureza da Anucrep é ser estratégia. Ela não precisa fazer renda, mesmo porque se você privatizar, mais uma vez, e se você extinguir ela, você não tem nada para colocar no lugar. Então, estrategicamente, em defesa das empresas nacionais estratégicas, e a Anucrep, como nós estamos falando da Anucrep, ela é estratégia na sua essência. Na criação da Anucrep, ela é estratégica, e nós queremos mostrar isso para a sociedade. E assim, com a ajuda da LEGE, nós fizemos um manifesto, deputado, e mandamos para todos os deputados do Rio de Janeiro esse manifesto, não pedindo favores, mas mostrando, indicando o caminho de que a Anucrep é estratégica, que eles preservem a Anucrep, porque a Anucrep ela demanda de manter essa mão de obra qualificada. A engenharia nacional está destruída, o senhor Sérgio Moro destruiu a engenharia nacional, esse governo, esse Paulo Guedes, não sabe o que quer da vida, não sabe o que fazer da economia. Então, quando você não sabe o que fazer, você atira para todos os lados.
e é isso que esse governo está fazendo. E nós não podemos deixar, a gente conta com a LERJ, conta com a Câmara Federal para barrar esse intuito de destruição da indústria nacional, e a Nucrep é o farol dessa indústria. A Nucrep é o que há de melhor de qualificação de mão de obra, técnica, de escolinha, de toda essa cadeia de qualidade do profissional brasileiro. Então, o Sindicato Metalúrgico pede que se olhe com carinho a questão da Nucrep, e nós vamos lutar com todo afinco, com todas as forças que nós temos, para poder convencer a deputada, com a sua ajuda, com a ajuda do deputado Siciliano, o convencimento de que a Nucrep tem importância estratégica, não só pela manutenção do emprego, mas pela importância histórica e de segurança nacional. É isso, deputado, a gente agradece aqui a oportunidade, estamos abertos aqui para, sempre que preciso, contribuir nessa nossa luta de reestruturação do país que nós precisamos fazer. Tá bom, deputado? Obrigado, bom dia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu agradeço demais a participação do Sindimetal. A gente tem uma restrição da TVA LERJ de horário, por isso que eu tenho que fazer esse acompanhamento do tempo, mas é muito importante a manifestação do Sindimetal por sua luta, por seus compromissos, né, com os trabalhadores e trabalhadoras e, sobretudo, com seus compromissos com a democracia, com a soberania, com os empregos. Portanto, obrigado, Jesus Cardoso. Eu passo a palavra agora à representação do Clube de Engenharia, na figura do nosso querido e admirado Pedro Celestino. Tem que abrir o seu microfone, Pedro, por favor. Bom dia a todas e todos. Parabéns, Valdec, parabéns, Siciliano, por mais uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Rio, tão vilpendiada, tão denegrida, procurando buscar caminhos de soerguimento da nossa economia. Nesses caminhos se situa a Nuclep, que, quando se constituiu, era a maior indústria de bens de capital do hemisfério sul. Não era a maior indústria de bens de capital da América Latina. Era a maior indústria de bens de capital do hemisfério sul. Uma indústria de ponta, quando foi estabelecida, para dar suporte ao nosso programa nuclear, ainda na década de 70, 80. Dos anos 90 em diante, ela foi submetida a um incrível processo de esvaziamento gerencial, envelhecimento de quadros e chegou, inclusive, a ser incluída no processo de programa de privatização do governo Fernando Henrique. No governo Lula, houve uma parceria inteligente com a Petrobras dentro de uma proposta de reativar a construção naval e trazer empregos especializados no projeto montagem de plataformas offshore para a Petrobras. A iniciativa do governo Lula foi uma iniciativa meritória e a empresa pareceu encontrar um novo caminho. Acontece que, por erros outros cometidos nesse programa de reconstrução da indústria naval, nós espalhamos estaleiros pelo Brasil inteiro e concentramos, ao invés de revitalizarmos a indústria da construção naval estabelecida no entorno da Baía de Guanabara e em Angra dos Reis. Em torno da Baía de Guanabara, desde a construção do Arsenal de Marinha, ainda no período colonial, e a de Angra dos Reis, vindo do governo Juscelino, quando estabeleceu o estaleiro Verome. Essa dispersão de recursos acabou por fragilizar a indústria de construção naval, prejudicando o nosso Estado. A Nuclep perdeu gás mais uma vez.
E, diante desse governo que não tem proposta de construção, não tem projeto para o país, ao contrário, tem proposta de destruição, de fragilização da nossa economia, de forma a nos transformarmos novamente numa grande fazenda supridora de produtos agrícolas e minerais e importadora de tudo, é que se quer jogar fora essa joia da coroa, que é a Nuclep. E, nesta circunstância, nós sequer contamos com a indústria nacional a defendendo, porque a nossa indústria, que era uma indústria pujante, uma indústria que tinha Vilares, que tinha Bardella, que tinha Jaraguá, que tinha Dedini, que tinha uma participação no setor de bens de capital expressiva, hoje está destruída. Nós não temos sequer o setor industrial defendendo a manutenção da Nuclep em mãos brasileiras, porque se houvesse um processo de privatização há 20, 30 anos, nós teríamos industriais nacionais cuidando da Nuclep. Hoje, nós não temos capacitação industrial para se apossar da Nuclep. A Nuclep privatizada significará a Nuclep entregue ao capital estrangeiro. Será a Nuclep entregue ao capital financeiro e não ao capital industrial, deixando de contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado. Eu acho importantíssimo nós organizarmos um movimento de defesa da Nuclep e articularmos esse movimento com o de defesa da Petrobras. A Petrobras está sendo destruída também com silêncio complacente dos nossos industriais. Era uma cadeia de 5.000 fornecedores nacionais e estrangeiros que estão sendo destruídos. Os estrangeiros simplesmente fecham as suas fábricas aqui e voltam para os seus países de origem. Vou lembrar a vocês que há pouco mais de 10 anos a Rolls-Royce estabeleceu no Fundão um centro de pesquisas com um investimento de 300 milhões de dólares. Já foi embora, porque a Petrobras simplesmente deixou de construir plataformas no Brasil e hoje cria empregos em Singapura e na China. Esse é o grande desafio que nós temos. Mobilizar a sociedade no Rio de Janeiro para manter como âncoras do seu desenvolvimento industrial a Petrobras e a Nuclep. Esse movimento não pode ser um movimento isolado, porque, se for um movimento isolado, não terá condição de prosperar. E é esse o desafio da Assembleia Legislativa. Ela tem que se impor, e ela tem hoje um conjunto de parlamentares e tem uma assessoria técnica eficiente que possa colocar para a sociedade a necessidade de preservação do seu patrimônio tecnológico, do seu patrimônio industrial, para tirar o Estado do Rio de Janeiro dessa gravíssima situação em que se encontra. Nós somos o Estado em que os índices de desemprego são os mais elevados do país. Nós estamos perdendo qualificação profissional. Os nossos salários estão diminuindo. E isso implica empobrecer o nosso povo. Esse é o desafio. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é muito mais forte, tem muito mais presença e mais recursos do que nós todos que estamos aqui nessa audiência reunidos, pode sim encabeçar um amplo movimento suprapartidário de defesa do patrimônio industrial, científico e tecnológico do Rio de Janeiro,
expressos pela Petrobras e pela Nuclep. Muito obrigado. Obrigado, Pedro Celestino, por sua participação, por sua manifestação e também pela presença viva do Clube de Engenharia nas lutas por democracia, por soberania, em defesa da economia nacional. É muito importante essa distinção que você fez com muito apuro, não é? Com muita precisão, sobre os processos de privatização e, mais gravemente ainda, sobre os processos de desnacionalização de setores estratégicos da economia brasileira. Obrigado, Pedro Celestino. Eu passo a palavra agora para a sua manifestação ao Olímpio Santos, representando o nosso também valorosíssimo Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, o SENGE-RJ, que também tem estado conosco em todas as lutas, não apenas em defesa da engenharia fluminense brasileira, mas também da democracia e da soberania nacional. Olímpio, você tem a palavra. Desliga o microfone, Olímpio, por favor. Liga o microfone, por favor. Isso. Bom dia a todos, bom dia, meus camaradas, bom dia, companheiro Valdec, Consenza, Júlio, Pedro Celestino, todos os demais companheiros, Sandrão também. Bom, Valdec, primeiro eu queria te parabenizar por mais essa iniciativa em defesa, né, isso, da soberania nacional. O seu trabalho nesse eixo tem sido muito bom, tá certo? E é merecido o destaque desse seu trabalho. Bom, eu gostaria de começar colocando uma coisa que as pessoas às vezes não gostam quando eu falo. No que se tornaram os militares brasileiros, tá certo? Formados para defender, né, essa nação, formados para defender a soberania nacional, se tornaram agentes da destruição dessa soberania. Isso é de uma gravidade muito grande. Abriram mão da defesa da soberania nacional por boquinhas de cargo em vários e vários governos. E sequer têm a coragem de vir aqui, nesse momento, para debater essa questão com os trabalhadores e com a sociedade. Nós precisamos ter clareza disso. Nós precisamos chegar e ter clareza do que é esse processo que nós estamos vivendo, que é um processo de destruição da nossa soberania, que é um processo de destruição do Brasil enquanto nação. O ataque à educação, o ataque a empresas tipo a Nuclep, o ataque a empresas ao setor naval, o ataque à Casa da Moeda, o ataque aos Correios, nada mais é do que uma destruição calculada, pensada da soberania desse país, dessa nação, para nos tornar, tá certo? Mais do que uma fazenda, para nos tornar de novo uma colônia. Uma colônia não precisa ter pessoas, por exemplo, vamos dizer, formadas e educadas. Não precisa chegar e ter, por exemplo, vamos dizer, ciência e tecnologia. Não precisa chegar e ter, por exemplo, profissionais qualificados. Por isso, essa destruição. Bom, olha só, nós temos que ter claro o seguinte, que o Brasil, tá certo, é um país desenvolvido, apesar de nossa desigualdade. A partir da base que nós temos de conhecimento, dentro dessa base industrial que estão tentando sucatear, tá certo? Nós podemos, com certa facilidade, nos tornar a quarta, a quinta e talvez até a terceira economia do mundo. Esse é o problema. Esse é o grave problema. E aí é o seguinte, nós temos que, viu, Valdec, nós temos que construir uma reação a isso. Nós temos que construir uma reação, tá certo? Que busque a defesa da soberania. Viu, Sandrão? Que busque a defesa da soberania desse país. E a soberania de um país, ela parte primeiro da soberania popular. Se nós não tivermos capacidade de nos organizarmos, e aí são os sindicatos, as universidades, os intelectuais, os artistas, para fazer um grande movimento em defesa
do nosso futuro, em defesa de nós mesmos, nós vamos perder essa batalha. Não está dito, por exemplo, em hipótese alguma, que nós não somos capazes de fazer isso. Aliás, nós somos capazes e muito capazes. Nós, até agora, não encontramos, tá certo? Ou então, não quisemos discutir o eixo dessa organização. E aí, Valdec, eu volto a falar para você. Você que tem, então, todo esse trabalho. Nós já iniciamos várias iniciativas de construir uma frente em defesa das empresas estatais. Até agora, nós não conseguimos, consolidar, por exemplo, essa frente. Aí eu acho, como falou o meu companheiro Pedro Celestino, que é importante, por exemplo, a sua liderança. É importante a Alerj. É importante, por exemplo, a liderança de parlamentares que nós temos, tipo a companheira Jandira Fegali, tipo o companheiro Bolon, tipo o companheiro, que eu esqueço o nome dele, do pessoal, esqueci o nome. O Glauber, tipo Freixo. Nós todos temos que nos organizarmos para construir isso. Nós temos que estar preparados para, talvez, em abril, em junho, tomarmos as ruas em defesa disso. Criarmos um grande movimento para fazer isso. Porque nós não vamos conseguir barrar essa história isoladamente, tá certo? Apenas com a defesa da Nuclep, apenas com a defesa da Petrobras. Se nós não conseguirmos, mobilizarmos a sociedade, que não é, como falou aí um companheiro, não é em defesa de emprego, de cabide de emprego, não. É em defesa da nossa soberania, do nosso futuro, do nosso país. O que querem fazer com a Nuclep, eu estou certo disso. O que fizeram com a Selma. Nós estávamos praticamente nos capacitando a produzir turbinas, no amplo sentido. Venderam a Selma, que era uma empresa que fazia manutenção em turbinas, para a GE, e simplesmente a GE fechou a Selma. Não sei nem se chegou e se reabriu. Se venderem a Nuclep, vão fechar a Nuclep, não tem dúvida disso. Porque não interessa, por exemplo, a eles que nós tenhamos essa capacidade. Querem, isso sim, nos tornar, de novo, uma colônia. Então, meu companheiro Valdec, eu deixo aqui, tá certo, esse apelo de você, com a sua liderança e capacidade de articulação, junto com o Sandrão, junto com o Clube de Engenharia, junto conosco também, com o CREA, com o Sindimental, nós construímos essa articulação. Que é disso que nós precisamos. Fazermos uma grande frente de luta em defesa, não só da Nuclep, mas de todas as empresas estatais, mas não só disso, mas em defesa da soberania desse país, em defesa do nosso futuro. Companheiro Valdec, eu, como te falei, às 11 horas em ponto eu vou ter que sair. Se por acaso continuar, vocês vão me desculpar que eu tenho que sair essa hora, em ponto que eu tenho outra atividade. Um abraço a todos, companheiros. Obrigado, Olímpio Santos, obrigado ao Senge. A audiência também vai durar até as 11 horas, como havia indicado, mas é muito importante contar, como sempre, com a participação do Senge, com as posições e defesas que, historicamente, o Senge-RJ tem feito nessa direção. Eu quero passar a palavra agora ao Sandro César, o nosso querido Sandrão, presidente da CUT-RJ, enfim, também um lutador que a gente admira, reconhece e conta com ele em mais essa frente, que é a frente contra a privatização da Nuclep. Sandro, obrigado aí pelas lutas da CUT-RJ, você tem a palavra. Bom dia, companheiros, bom dia, companheiras. Bom dia, deputado Valdec Carneiro, a quem já agradeço desde já por essa iniciativa, junto com o presidente André Siciliano, de convocar essa audiência pública, que vem em boa hora, em razão de que avança e muito no Brasil essa pauta conservadora e neoliberal. Eu digo que aqui no Brasil a palavra liberal não cabe bem, né? Os liberais brasileiros são
liberais às avessas. São os liberais que vivem mamando do Estado, vivem na teta do Estado. Se você quiser ir, vai junto. O Nicolau não... Desculpa, Olha, vai. Vou passar aqui. Pode passar. Está com o microfone aberto, por favor. Nossa. O Ítalo, é você, Ítalo. Obrigado, Sandrão. Pode continuar, por favor. Como eu disse, os liberais brasileiros são uma espécie de liberais às avessas, porque sabem ser locupletar do Estado como ninguém e vivem a dizer que o Estado não tem que gastar com o povo, que não pode investir em política de soberania, não pode investir em saúde, não pode investir em educação. Entretanto, se apropriam do Estado como ninguém. Eu lembro de um episódio bem recente que viviam a dizer que era necessário fazer uma reforma da Previdência no Brasil para economizar R$1 trilhão em 10 anos. Bom, bastou o início da pandemia, o mesmo R$1 trilhão e 200 milhões foram dados para os bancos no dia seguinte. Ou seja, para a sociedade nada e para alguns tudo. E é esse o modelo que nós estamos vivendo aqui. A gente assiste agora, recentemente, o exemplo da falência do modelo de privatização no Brasil. A gente verifica, nesse momento, a entrega da Oi para as outras empresas privadas, deixando um custo pesado, um ônus pesadíssimo para o Estado brasileiro, né, que diziam que a privatização do setor de telecomunicações era a saída, para não onerar o Estado. Entretanto, mais uma vez, o Estado foi chamado a custear a pesada conta da privatização brasileira. No caso específico aqui da Nuclep e de outras empresas que se situam no Rio de Janeiro, nós temos duas coisas a aduzir assim, que são muito importantes. A primeira é a falência do Estado do Rio. Nós não podemos admitir de forma alguma que nenhuma empresa do Rio de Janeiro, dessa natureza como a Nuclep, possa perder a sua capacidade de estar produzindo ciência, tecnologia e muito mais do que isso, gerando empregos. Porque para nós aqui, emprego é uma questão de sobrevivência dessa unidade da federação. Né? A gente não pode dizer que o emprego é menos importante, em hipótese alguma. Estamos defendendo empregos, sim. Empregos e empregos de qualidade. Porque, de fato, o Rio de Janeiro já está no fundo do poço. E é muito difícil que esse Estado se recupere se começar a vender todas as empresas públicas que aqui existem. Como estão aí tentando vender a SEDAI, agora querem vender a Nuclep, outro dia era a Casa da Moeda do Brasil. Mas tem uma questão que é muito importante para a gente estar debatendo nesse momento, é a importância da Nuclep em razão da política de defesa que é necessário que o Brasil tenha, sobretudo da nossa grande Amazônia Azul, né, que é impossível você fazer defesa de uma plataforma continental como a nossa se você não tiver muito bem equipado. E a Nuclep tem papel fundamental. Haja visto que esses dias mesmo, no mês de novembro, o último, o próprio presidente da República esteve numa cerimônia onde se contratou a Nuclep para construir parte do submarino brasileiro da parcela nuclear, da propulsão nuclear do submarino brasileiro, esses dias, isso em São Paulo. E lá se comemorou a capacidade da engenharia nacional e da empresa como a Nuclep. Então, há muita contradição por parte desse governo. O que eu lamento, companheiros e companheiras, é o fato de que teve que se eleger alguém que se dizia nacionalista, patriota, para destruir o Brasil. Isso que é muito triste. Aqui no Brasil, as coisas são muito diferentes do resto do mundo. Os democratas são aqueles que defendem a ditadura, né? O DEM, democrata, é aquele que defende a ditadura, do partido da ditadura. Os republicanos são aqueles que são monarquistas e os patriotas são aqueles que querem vender o Brasil. Então, nós vivemos um momento muito estranho, mas eu acho que é possível, deputado Waldeck e demais companheiros e companheiras, resistirmos. O exemplo da Casa da Moeda é um exemplo que fala alto para nós. Né? O exemplo da luta da Casa da Moeda nos demonstra que é possível, sim, resistir. E eu quero dizer para vocês que contem conosco da CUT a todo momento. Eu quero aqui ressaltar a importância do nosso SENGE, do Sindicato dos Metalúrgicos aqui do Rio de Janeiro, do Clube de Engenharia, do CREA e de outras entidades que se somam a essa iniciativa
e que estão do lado certo da luta, que é a luta pela preservação não só dos empregos, mas como da soberania do Brasil, que é isso que está em jogo nesse momento. Quero também parabenizar a iniciativa dos companheiros da Associação da Nuclep, né, que estão aí nessa empreitada difícil. Quero dizer para vocês, contem com a nossa Central Única dos Trabalhadores nessa luta em defesa do patrimônio nacional e dos empregos e, sobretudo, do Rio de Janeiro, que é o nosso objetivo. Defender o Rio de Janeiro é o que nós precisamos fazer. Isso não é só uma luta corporativa, mas é uma luta pela existência e pela sobrevivência do nosso Estado, já tão sofrido e tão maltratado. Não podemos deixar que o nosso Rio de Janeiro seja levado a essa condição que cada vez mais tentam nos colocar. Um grande abraço a todos e todas e fico aqui desejoso de ouvir a fala dos companheiros e companheiras nessa audiência pública. Obrigado, Sandrão. Obrigado, Sandro César, presidente da CUT-RJ, por sua participação, por sua manifestação e, sobretudo, pela presença viva, forte e empoderada da CUT-Rio nessas trincheiras da luta em defesa da democracia, dos trabalhadores e trabalhadoras, da soberania nacional. Eu, mais uma vez, pergunto se já temos representação da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, da CTB, na sala, porque o presidente Paulinho me alertou que tinha uma outra agenda, que talvez enviasse uma representação. Pergunto se há representação da CTB e pergunto também se há representação da presidência da Nuclep, que foi convidada. Seu presidente declinou porque tinha outra agenda, mas solicitamos que enviasse representação. Por isso, pergunto se CTB e presidência da Nuclep estão representadas nesta sala, neste momento. Bom, como não estão, eu queria abrir agora para inscrições avulsas de 3 minutos para quem desejar se manifestar. Eu só quero alertar que, por combinação já com a TV Alerj, a nossa audiência irá no máximo até 11 horas. Então, eu queria abrir agora inscrições de 3 minutos para quem desejar se manifestar. Eu peço que os interessados se manifestem, peçam inscrição aqui pelo chat, que a gente vai controlando no chat e vai dando a palavra. Então, se alguém que desejar se manifestar, por favor, aqui no chat. Enquanto isso, eu quero já sistematizar um conjunto de proposições que, ao longo das falas, foram surgindo. Do ponto de vista do avanço da nossa luta do campo da comunicação, da disputa das ideias e das narrativas, eu queria retomar o que falou Cossenza sobre a possibilidade de termos, no início do ano que vem, Cossenza, um programa da série CREA Debates sobre a Nuclep, como você mesmo sugeriu. E eu também quero sugerir que nós criamos um programa de televisão na TV Alerj, foi uma proposta da nossa comissão, foi apoiada pelo presidente André Ciliano, e já está no ar um programa chamado Ciência e Existência. A TV Alerj agora opera em sinal aberto, como vocês devem saber, e o programa Ciência e Existência tem divulgado a produção científica nacional, as diferentes instituições, os diferentes pesquisadores e cientistas. Então, também colocar na pauta do programa Ciência e Existência o debate sobre o Programa Nacional de Desestatização e as consequências disso para a ciência, para a soberania nacional. Essa é uma ideia também que surgiu. Outra ideia que surgiu é a gente organizar na Assembleia Legislativa, vou inclusive conversar hoje ainda com o presidente André Ciliano, tentar lançar na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar em defesa das empresas estatais e da soberania nacional. Constituir isso na Alerj para ter este carro-chefe na Alerj, ao lado de outras comissões, ao lado de outras iniciativas, mas termos no Parlamento Estadual uma frente parlamentar em defesa das empresas estatais e da soberania nacional. E prepararmos uma audiência pública presencial para o início do ano que vem, com todos os cuidados, observando qual será o estágio da pandemia até lá, mas para fevereiro ou março, uma audiência pública presencial para debatermos não só com a Nuclep, mas com outras situações envolvidas, debatermos o Programa Nacional de Desestatização proposto pelo governo Bolsonaro, capitaneado pelo ministro Paulo Guedes. Enfim, então, são algumas propostas que eu estou aqui arredondando em função
dos debates que estão em curso aqui na audiência pública. O Kleber, da Associação de Empregados da Nuclep, pede a palavra aqui pelo chat. Então, Kleber, você já pode se manifestar. Você tem 3 minutos. Outros que queiram se manifestar, por favor, a palavra aqui do chat. Bom dia a todos. Eu me chamo Kleber, sou da Associação dos Empregados da Nuclep. Primeiramente, gostaria de agradecer a iniciativa do trabalho de todos os companheiros, ao deputado Valdec, ao André Siciliano, que também nos presenteou também desse trabalho aí. As palavras do Sandro foram perfeitas. Nós estamos aqui nesse momento, eu não iria nem participar, que a gente está com uma demanda muito grande. Nós estamos aqui em Brasília, desde a semana passada, fazendo uma peregrinação para entregar essas cartas de manifesto em defesa da Nuclep. E temos passado em vários gabinetes e tudo alencando o posicionamento. O microfone fechou, Kleber. Desculpa. Bom dia. Meu áudio estava desligado. Meu nome é Kleber, eu sou da Associação dos Empregados da Nuclep. E, primeiramente, gostaria de agradecer a todos que tomaram essa iniciativa aí para estar fazendo essa audiência pública. Um agradecimento ao deputado Valdec, ao presidente da Alege, o Siciliano. E, realmente, é muito lamentável essa situação que nós estamos passando. Nós estamos aqui em Brasília, eu e mais 2 companheiros, o Ricardo e o Renildo também, que são diretores da associação, tentando passar essa carta manifesto, que é um trabalho que a gente está fazendo em conjunto com a CID Metal, desde a semana passada. A gente está aproveitando as demandas que estão para ser aprovadas em plenárias e estamos batendo em porta aí para estar fazendo essa defesa da nossa empresa. E realmente é uma situação muito lamentável, o que o governo vem fazendo, não só com a Nuclep, mas com grande parte das empresas estatais, que tem uma função estratégica para o nosso país. Eu estou vendo aqui, a Nuclep, ela é uma das maiores caldeirarias do mundo. Uma das maiores caldeirarias do mundo, e o ramo de atuação nuclear da Nuclep, nós andamos fazendo uma pesquisa de 5 países de primeiro mundo, todos que atuam nesse mesmo segmento são estatais, com exceção de um país que tentou privatizar, que foi os Estados Unidos, e mesmo assim não deu certo, faliu. Então não dá para entender, realmente foi o que o Sandro falou, sabe as palavras do Sandro, porque como que você tem um governo que defende tanto a área de defesa. Nós acabamos de entregar um submarino, um Riachuelo, na semana passada, e o presidente tenta entregar a nossa empresa de mão beijada. Aonde está a qualificação dos profissionais que foram feitas ao longo dos anos para a gente conseguir atingir esse know-how que nós temos hoje? Nós fabricamos submarinos no passado alemão e estamos fabricando submarinos francês. Tudo tecnologia nossa. E como que fica? Vamos entregar a nossa soberania, a nossa defesa para o estrangeiro? Realmente é uma situação discrepante, O que o senhor Paulo Guedes ele tenta defender. Porque realmente é um governo ultraliberal, é um governo que, quando você olha, ele não está nem aí com a questão da soberania nacional. E é muito lamentável realmente a defesa que eles vêm fazendo aí contra a gente e contra a nação, desmanche. Um minuto. Que vem fazendo. Entendeu? E era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade, dessa audiência pública, de estar nos dando essa oportunidade de estar fazendo a defesa da nossa empresa aí, e podendo mostrar para a nação a importância que é estratégica que a empresa tem. Obrigado a todos aí, bom dia. Obrigado, Kleber, por sua participação e sua manifestação. Tem a palavra agora o Michel Barbosa, 3 minutos. Primeiramente, gostaria de
dar bom dia para todo mundo e parabenizar pela essa iniciativa que é muito importante para a gente, da Nuclep. Realmente é necessário a gente fazer esse movimento. Agradeço ao deputado Valdec, Siciliano e outros que estão encampando essa luta, né? Que é uma luta que já não é de agora, já vem de longas datas, de outros governos, só que agora ela está com mais força, né? Ela foi mais empoderada, ganhou mais força, e isso está deixando a gente muito preocupado, né? A Nuclep, ela sempre foi uma empresa estratégica do governo federal. Ela tinha, por sua essência, né, ela atender todas as necessidades do governo federal em relação à fabricação de equipamentos de grande porte, metalmecânica, e de um tempo para cá ela foi retirada, né, da classificação de empresa estratégica. Isso era muito importante, não só para a Nuclep, mas como para o país como um todo. Você poder contar com uma empresa, né, estratégica para desenvolver equipamentos, industrialização de coisas importantes, né? Usina nuclear, plataforma, usinas hidrelétricas, equipamentos para usina nuclear, equipamentos para armazenagem de hexafluoreto de urânio, né? Equipamentos para você enriquecer urânio. Isso tudo foi desenvolvido e fabricado na Nuclep, né? Emissário submarino, com a vertente já do meio ambiente. Tem uma gama tão grande que a Nuclep desenvolveu ao longo dos anos, né? Que ela foi criada para fazer equipamentos para a usina nuclear. Só que de um tempo para cá, de uns anos para cá, a demanda da usina nuclear ela enfraquecida e a gente começou a atuar em outros segmentos, né? E com isso a gente começou a atuar em tudo. Tudo que era colocado na Nuclep era muito bem feito, era muito bem fabricado, muito bem elogiado. Então a gente tem que manter essa essência de empresa estratégica do governo federal. Isso é muito importante, não só para a gente que é funcionário, né, que é trabalhador da Nuclep, mas para todos, né, da nação como um todo no Brasil. O Brasil precisa ter essas garantias de empresa, de indústria, de instituições estratégicas para ele poder garantir a soberania. Um país ele só garante a soberania se ele tiver o poder de controle daquela instituição, daquele segmento. Eu acho que é muito importante a gente enfatizar mais essa luta, né? Juntar mais forças, mais representantes parlamentares, deputado federal, deputado estadual, todas as entidades, governador, todo mundo tem que se sensibilizar e entender a importância do que é a Nuclep, né? Às vezes eu faço até uma brincadeira. A Nuclep é uma empresa estratégica da mesma forma que o Exército é estratégico, a Marinha é estratégica, a Aeronáutica é estratégica, e outras instituições também são estratégicas, têm a sua devida importância. Então, fico muito feliz aí por essa manifestação de todos os parlamentares, o presidente do CREA, associação, sindicato, outros entidades que eu não consegui olhar aqui, mas eu fico muito feliz e agradeço pela dedicação e empenho de todos, e acho que a luta é essa mesmo. Obrigado. Obrigado, Michel Barbosa. Pede para se manifestar novamente aqui o Melquisedeque Cordeiro. 3 minutos, Melquisedeque. Obrigado, deputado. Somente nessa linha mesmo de resolução, né, na forma de ajudar a manter a nossa luta, né, a formalização, né, a resolução que vai sair. No caso, todos os companheiros fizeram uma fala muito importante, ressaltando a importância da soberania nacional, da nossa engenharia, da defesa do setor naval. Esse projeto aí, BR-Mar, que entrega a nossa navegação, né, que está sendo votado, vai nos destruir. Então, assim, realmente a desarticulação de tudo que o país possa seguir, né, na defesa de se reafirmar como uma nação, né, independente, claro, com solidariedade dos povos e tudo, mas independente. Então, é importante nessa estratégia agora, e aí meu pedido aqui, né,
a Alerj já nos ajudou, né, lá atrás, nos governos passados, inclusive com isenção, né, que passa por vocês também, de ICMS para poder produzir aqui no próprio Estado. Então, a gente entende que a Petrobras aqui, a Nuclep, Casa da Moeda, os Correios, são importantes para esse Estado. Então, seria nessa linha de como somar forças, como vai ser essa resolução, porque está no nosso Estado. Nós somos do Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, nós falamos uma vez que o Witzel visitou a Nuclep lá para dar também um incentivo na construção, né, de obras aqui no Rio de Janeiro, mas naquela oportunidade eu pude falar para ele que a bandeira dele era muito do turismo. Não quer dizer que a gente não tem que estar apoiando o turismo, porque nós temos muitas belezas no Rio de Janeiro, mas as indústrias estão se afugentando, estão saindo por conta de criminalidade, por conta do próprio desincentivo, né, estrutura para se manter aqui, né, roubo de carga, essas coisas todas. Então, afugentam as empresas. Então, eu falei para ele que tinha que dar esse apoio, né, não só no turismo, mas aproveitar as indústrias. O Rio de Janeiro passa por esse processo de desindustrializar, entendeu? Então, assim, é ruim, não dá para ficar só na questão do comércio, só na questão do turismo. O que dá liberdade ao país é a sua indústria, é o campo, né, que produz tecnologia, que desenvolve. Então, é nesse sentido que eu peço aqui qual é a informação, né, e deixo aqui o meu pedido de como formular isso, a própria Rio de Janeiro se manifestando pela importância dessas empresas, né, aqui citadas, e outras também, até da iniciativa privada que estão aqui, né, mas como foco hoje a gente está falando das empresas estatais, especificamente da Nuclep, que forma a Alerj nos ajuda nesse sentido. Eu sei que a correlação de forças aí na Câmara também tem dificuldade e tudo, mas esse seria o nosso pedido das entidades. De que forma o Rio de Janeiro se manifesta através da sua Assembleia Legislativa no sentido de garantir a soberania do Brasil, do próprio Estado aqui na geração de empregos e também de manter a sua engenharia nacional, né, aqui na região do Estado, né, do Rio de Janeiro. Então, seria esse o meu pedido aqui. Na sua finalização aí você já deu uma linha, mas eu achava importante, não sei se é nesse nível que você vai conseguir fazer, porque eu sei que não depende só do nosso movimento, da esquerda, seria suprapartidário, como o nosso companheiro falou, lá atrás, de unir forças, e às vezes isso é difícil, mas seria um esforço, seria um pedido aqui nesse sentido, de que de Itaguaí nós tivemos lá no município o entendimento da própria Câmara Municipal de que é importante a Nuclep para o município, então ela é importante também para o Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, eu finalizo aqui com maiores esclarecimentos, né, ao final dessa resolução de como isso pode avançar, né, nessa agenda contra o desmonte nacional. Muito obrigado. Bem, pessoal, então, agora que a gente vai caminhar para o encerramento, eu quero, de novo, retomar alguns aspectos. Em primeiro lugar, lembrar o seguinte: a Assembleia Legislativa tem tido uma participação muito protagonista no debate recente sobre o processo de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Há um fórum de desenvolvimento do Rio de Janeiro, da Alerj, que tem se reunido frequentemente com economistas, parlamentares, representantes de instituições da área econômica, governo do Estado, universidades. É muito importante porque nós temos passado a limpo uma série de questões relacionadas aos diferentes setores da economia fluminense, né? E tentado também criar mecanismos, seja legais, seja políticos, no sentido de formular o que nós temos chamado de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social para o Rio de Janeiro. Então, assim, nesse sentido, Melquisedeque, eu quero só, respondendo aí a sua intervenção final, dizer que a Assembleia já tem feito isso, ela tem liderado isso no Estado. Essa agenda tem sido puxada pela Assembleia e tem contado, é claro, com a participação de muitos setores da sociedade fluminense. Eu quero, inclusive, destacar nesse esforço o papel do economista e professor da UFRJ, Mauro Osório, que assumiu há menos de um ano, há cerca de um ano aproximadamente, um pouco menos,
a coordenação, a direção da assessoria fiscal da LERJ, e essa assessoria fiscal tem produzido muitos estudos qualificados, detalhados, sobre o processo de desenvolvimento econômico do Estado, não só as travas, né, esse esvaziamento, essa estrutura produtiva muito oca ainda no Estado do Rio de Janeiro, mas também pensando possibilidades de gerar receitas novas. Por exemplo, temos falado muito do complexo industrial produtivo na área de saúde, por exemplo, entre outras possibilidades que o Rio de Janeiro tem. E mais ainda eu tenho destacado, o meu cachimbo torto, né, de professor universitário, de professor da UF, tenho destacado o potencial que esse Estado tem, e é um diferencial por sediar as principais instituições de pesquisa do Brasil, né? Aqui nós temos grandes universidades federais, grandes universidades estaduais, 2 institutos federais, o Cefet, além de várias instituições de pesquisa em áreas do conhecimento as mais variadas, Fiocruz, Laboratório Nacional de Computação Científica, enfim, Museu de Astronomia, além das várias. Eu não cansaria aqui de Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Jardim Botânico, além da base de pesquisa instalada em várias empresas estatais, como dentro da própria Nuclep, onde há um processo de produção do conhecimento sofisticado, avançado na área de especialidade da empresa. Então, assim, isso está no nosso radar e a Assembleia vem tentando dialogar sobre a pauta do desenvolvimento econômico do Estado e liderando até esse debate atualmente. Eu queria, de novo, antes de encerrar, lembrar das possibilidades. Aí, o COSESA já tinha aberto essa possibilidade de programar para o início do ano que vem, no programa, que aliás é um programa muito qualificado, já tive o privilégio de participar mais de uma vez, o CREA Debate, um debate específico sobre a questão da Nuclep e seu papel estratégico para o Rio de Janeiro e para o Brasil, da mesma maneira como eu vou fazer algo semelhante, né, aqui na TV Alerj, no programa Ciência e Existência. Eu queria pedir também que a Associação dos Empregados da Nuclep me enviasse essa carta manifesto, pode ser pelo WhatsApp, porque eu quero ver se eu consigo fazer a leitura dela hoje na sessão plenária. Hoje é a última sessão plenária do ano e eu queria fazer a leitura, pelo menos dos trechos mais importantes, desse documento que vocês estão distribuindo, para que isso fique registrado nos anais da Alerj. Eu vou pedir que o presidente dê como lida na íntegra e publique nos anais da Assembleia essa carta manifesto que vocês estão distribuindo. Então, peço, por gentileza, o Tiago Nicolau tem o meu WhatsApp, né? Se vocês puderem mandar por WhatsApp, por favor, esse documento é muito importante. Fica o nosso compromisso aqui assinalado para, no início do ano que vem, no primeiro bimestre ou trimestre, no máximo, fazer uma audiência pública presencial em torno do debate da política de desestatização, da política de lesa-pátria, na minha opinião, de desestatização, de entrega de grande parte das potencialidades estratégicas do Brasil ao controle do capital internacional. Então, fazer uma audiência pública sobre isso e também conversar com o presidente André Ciliano sobre a possibilidade de instalar na Assembleia, a partir do ano que vem, esta proposta que o Olímpio sistematizou de criação de uma frente parlamentar em defesa das empresas estatais e da soberania nacional, porque uma coisa está intrinsecamente conectada à outra. Então, assim, são alguns encaminhamentos que eu percebo aqui dessa audiência. Eu quero agradecer muito ao Luiz Cossenza, do CREA, ao Pedro Celestino, do Clube de Engenharia, ao Olímpio Santos, do SENG-RJ, ao Jesus Cardoso, do Sindimetal Rio, ao Tiago Nicolau, ao Melquisedeque Cordeiro e aos demais participantes e representantes da Associação dos Empregados da Nuclep, ao Sandro César, o nosso Sandrão, da CUT-RJ, enfim, todas as participações, todas as presenças, e colocar esta comissão de Ciência e Tecnologia e a Assembleia Legislativa à disposição e com vocês na luta pela preservação da Nuclep, uma empresa pública estatal, em defesa do Brasil, em defesa da nossa economia, dos empregos e da nossa soberania. Muito obrigado pela presença, pela participação. Nossa luta vai continuar, novos passos serão dados. Aguardo a carta manifesto ainda hoje, por favor. E, agradecendo assim, declaro encerrada
esta audiência pública. Muito obrigado, até a próxima, firme na luta, viva no CLEP, viva a soberania nacional. Obrigado, camarada Valdec. Estamos aí, tá certo? Grande abraço.